No Prova Viva de hoje, a medicina é mais uma vez desafiada a explicar o que aconteceu. Por que José Carlos Silva não veio a óbito após um terrível infarto que inclusive o deixou 6 dias em coma? Prepare-se para se surpreender mais uma vez com os feitos de Deus no programa que começa agora. Foram 6 dias em coma, sem perspectiva de retorno. E quando retornou do coma, nosso convidado ficou 6 meses mudo. Isso mesmo, 6 meses sem conseguir falar. Foram muitos e muitos desafios que José Carlos e sua família atravessaram, porém a fé venceu a morte. Olá, José Carlos Silva, seja bem-vindo ao programa Prova Viva. Que intenso já dizer um pouco do seu testemunho e daquilo que o Senhor já tem feito na sua vida em todo esse tempo. Fique à vontade para dizer a sua história. Olá, obrigado pelo convite. É uma honra, é para glorificar o nome do Senhor. Conta para mim, então, como é que foi, que ano que foi isso, quem você é, um pouquinho de você, da sua história de fé, inclusive, se ela começou exatamente nesse período em que aconteceu essa situação ou se não, já tinha uma fé antes estabelecida? Eu já tinha uma fé antes estabelecida. Eu, quando nasci, eu tive uma dificuldade muito grande já acontecendo com a minha mãe. O meu pai, ele abandonou minha mãe com 6 meses de gestação e isso trouxe muitos embaraços para ela. Naquela época, as famílias não aceitavam facilmente uma pessoa engravidar fora do casamento. E aí, sendo assim, minha mãe foi expulsa de casa. E a gente foi morar numa comunidade, foi muito difícil. Ela não tinha condições sequer de me sustentar. Você é filho único? Sou filho único. Mas ela batalhou, aprendeu a costurar. Você tem quantos anos, Zé Carlos? Hoje eu tô com 53 anos. Ela aprendeu a costurar e me criou com muita luta, muita dificuldade. E a Bíblia diz no Salmo 27:10 que ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. E a minha mãe, diante de tanta dificuldade, ela decidiu me doar para uma família, um casal que, enfim, tivesse mais condições de me criar. Porém, quando ela viu meu rosto, ela mudou de ideia. Minha mãe nunca quis me abandonar. Ela quase fez isso, mas ela resolveu arregaçar as mangas e ir contra toda a correnteza, todo vento contrário e me criar. Você é aqui da região? Você nasceu aqui na região? Eu nasci em Contagem porque minha mãe foi expulsa de casa e a minha família morava aqui em Belo Horizonte. E aí um tio meu convenceu o meu avô a trazer a minha mãe de volta depois de todo o longo período difícil que ela passou. Foram muitas as dificuldades. E aí eu fui para a casa do meu avô e fiquei morando lá durante muitos anos até me casar. Avô materno. Isso, E então, eu fui crescendo, mas quando eu era jovem ainda, eu tinha em torno de uns 8, 10 anos, não me lembro ao certo a idade, eu lembro que a minha avó estava internada, minha mãe trabalhando, e eu não tinha o meu pai, e eu olhei para o céu e não conhecia Deus. Eu falei, Deus, eu creio que o Senhor existe. Um homem não pode ter criado isso que eu estou contemplando, que é o céu, as estrelas. Mas, se o Senhor me der uma família, eu nunca vou abandoná-la. Eu prometo. Isso uma criança de 8 ou 10, até 10 anos de idade. Isso. Você tinha tido alguma referência de Deus na sua família? Não, nenhuma. Nenhuma explicação de quem era Deus? Nenhuma explicação. Uau. Mas Deus se manifestou para mim ali, mostrando que Ele era o Criador da natureza. Então,
Eu cresci e quando eu estava no ano de 2000, eu sofri uma trombose na minha perna, foi uma trombose silenciosa e essa trombose era para ter me matado. E segundo a angiologista que eu fazia acompanhamento com ela, ela disse que nunca tinha visto um caso como o meu. Você era jovem? Eu era 20 e poucos anos? Não, 30 e poucos anos. Aí aconteceu que eu tive essa trombose e quando eu fui levar o exame para ela, eu já tinha visto que tinha dado alguma coisa, mas deixei ela me falar. E ela falou assim, eu não consigo entender como você está vivo, porque ou era para você estar morto ou com sequelas. Eu falei, esse é o Deus que eu confio, esse é o Jesus que eu creio. Vamos voltar lá um pouquinho. Vou colocar 10 anos, a sua experiência infantil com Deus, né? De 8 a 10 anos que você acabou de narrar. Desses 10 anos até os 30 e poucos anos, quando você teve esse momento aí dessa trombose, como é que aconteceu sua vida? Você se casou? Você tinha um envolvimento mais profundo com sua intimidade com Deus? Ou foi só essa única experiência lá de criança que formou toda a sua fé em Deus? Foi só essa experiência lá de criança que formou toda essa fé em Deus. Tanto que eu citei o caso da trombose, porque ela aconteceu quando eu já estava casado, né? Já tinha constituído uma família, Deus me deu uma esposa maravilhosa, 2 filhos maravilhosos. Então Deus atendeu sua oração e seu pedido. Atendeu. Essa é a ligação que eu faço daquela oração que eu fiz a Deus quando criança e Deus me deu essa família. Então volta lá na trombose. Aí apareceu uma trombose, a médica falou que não era para você estar existindo mais em função do coágulo que tinha sido. E aí se passaram depois 12 anos. Em 2012 eu sofri um infarto grave. Eu fiquei morto literalmente 35 minutos. Eu estava em casa assistindo TV e de repente eu comecei a sentir fortes dores que irradiavam pelo braço esquerdo, apertava o peito e minha esposa ficou apavorada e ligou para os bombeiros. Eles chegaram na minha residência em cerca de 10 minutos. E aí correram comigo para o Hospital João 23 e chegando lá eu já dei entrada de forma emergencial no pronto-socorro. E aí, ali eles ficaram tentando me reanimar por 35 minutos. E a medicina, ela costuma dizer que os médicos não costumam insistir mais do que 5 minutos. Mas eu tenho uma promessa de Deus que está no livro de Jeremias, capítulo 32, dos versos 38 ao 40, onde Deus prometeu cuidar de mim e da minha família. E como é que foi, então, essa experiência? Quer dizer, te contaram, logicamente, que passaram 35 minutos tentando te reanimar, que já é fora do padrão da medicina. Teve alguma experiência sobrenatural em cima disso? Não cheguei a ter, não. Só perguntando, né? Porque já tivemos pessoas que vieram aqui que tiveram experiências mesmo, né? Já foi sobrenatural? Você tem voltado, né? Foi. Já é o sobrenatural, né? Sobrenatural, com certeza. E a sua família nesse momento? Tem alguma história na sua família geracional acerca de questões de veia, de problemas que às vezes tem uma predisposição, né, a uma trombose, ou uma questão da angiologia mesmo, de entupimento de veia? Tem alguma? Porque você era jovem para poder ter uma trombose. Sim, eu tive um tio que teve problema de trombose, eu tive tios que sofreram infarto fulminante, tive casos, sim. Que aumenta, né? Você sabe disso, né? Que aumenta até o cuidado com pessoas que têm na família parentes muito próximos que tiveram esses fatos assim, né? Sim. Nesse momento em que você tem o infarto, você diz para sua esposa, você tinha consciência do que estava acontecendo? Só no início, só dentro de casa. Depois eu perdi a consciência e quando eu entrei na emergência do hospital, ela ficou 2 horas sem me ver e ficou clamando a Deus em oração por mim. 2 horas depois eu saí e fui transferido para um outro hospital. Chegando lá, eu sofri mais uma parada cardíaca de 5 minutos, ou seja, ao todo eu fiquei
cerca de 40 minutos, literalmente morto. Já é realmente testemunho vivo. Hoje, talvez você seja considerado um morto-vivo, né? Para a ciência, esteve morto e você é vivo, uma pessoa viva, em função de tudo que você vivenciou, de toda essa volta sua, né? Porque era impossível disso acontecer. Eu ia comentar uma coisa, mas eu vou deixar um pouquinho mais para frente, vou poder perguntar mais para frente. Mas volta à questão sua familiar. Você trabalhava com o quê? Eu era bancário, sofri muita pressão no trabalho. Essa questão de ficar muito tempo sentada, sem movimento também, predispõe uma trombose, né? Sim. E a pressão no trabalho, ela estava muito grande, me sufocando. Eu já havia relatado isso para minha esposa e a gente estava orando e pedindo a Deus a direção em relação a isso. E aí eu fui demitido da empresa e depois de ficar 2 meses em casa, eu sofri esse infarto. Muita gente acha que é em função da demissão, mas não, foi em função de toda a pressão que eu sofri no trabalho. E desse momento todo aí, em que você passa esse infarto, como é que ficou sua fé? Você chegou a lembrar de Deus? Chegou a buscar no Senhor? Sim, principalmente porque eu fiquei 6 dias em coma e os médicos disseram para minha esposa que eles tentaram tudo que podiam e que depois de 6 dias ela poderia chamar a família para poder se despedir de mim. Porém, mais uma vez, Deus fez notório o poder dele. No dia que a família se reuniu para se despedir de mim, foi exatamente na hora da visita que Deus me trouxe de volta. E aí eu voltei para a glória de Deus e eles puderam ver o que Deus pode fazer quando a medicina não tem mais jeito. E tiveram que, além da alegria de te ver de volta, contemplar o poder de Deus, né? Com certeza. Os que estavam à sua volta temiam o Senhor como você temia? Eles tinham a mesma fé que você? Algumas pessoas, a maioria não. Outras foi testemunho mesmo de vida, né? Eu vou pedir para você, né, dar uma paradinha só na sua história para eu poder compreender um pouco mais dela, Tá. né? Até para você também Ok. se recuperar um pouquinho, porque Tá bom. é bom, né? É bom que a gente faça as coisas e glorifique o nome do Senhor, não perca nada. Amém. Espera um pouquinho, tá? Não sai daí. A gente volta já com Prova Viva. Ele sofreu um grave infarto, que acarretou em 6 dias de coma e depois em 6 meses de mudez. Mas esta não foi a única provação que José Carlos Silva passou. E agora continuamos a conhecer seu incrível testemunho. José Carlos continua então dizendo dessa situação que já foi realmente um susto para você, né, no momento em que você tem um infarto, que te leva para o hospital, 35 minutos ali tentando trazer a sua vida de volta, né, e depois mais alguns outros minutos mais para frente, já era um milagre. A família vem para despedir conforme os médicos haviam dito. E aí, então, nesse momento, o Senhor faz algo maravilhoso na sua vida. Que testemunha, inclusive, para aqueles que não eram cristãos, o poder dele, não é isso? Verdade. E aí eu, depois de ficar 17 dias internado, voltei para casa e fiquei 2 meses sem dormir. Eu fui perdendo a respiração aos poucos e após 2 meses correram comigo para o hospital novamente. Eu fui internado novamente e aí me medicaram, mas as medicações não surtiam nenhum efeito. E foi só piorando e fechando a minha traqueia. E eu quase, mais uma vez, via falecer de falta de respiração. Aí abriram uma traqueostomia em mim. E depois que colocaram essa traqueostomia, eu fiquei literalmente mudo por 6 meses. Foi um período muito difícil, um período embaraçoso para mim, para entender aquilo era muito complicado. Mas, mesmo mudo, eu vi a mão de Deus agindo em meu favor. A mudez que você fala, ela era em função... Eu estou te vendo, você está com a traqueostomia ainda, Sim. né? No caso, você está
Eu conheço pessoas que contractam, ela não consegue dizer como você está falando. Já é um milagre também vê-lo compartilhar e dizer dessa forma. Exatamente. Mas, por exemplo, quando colocaram a traqueotomia na primeira vez, a mudez sua foi em função dessa inabilidade de falar por causa da traqueostomia ou por algum processo diferente, ou emocional, ou o que seja? Você sabe dizer isso? Foi por causa da colocação mesmo, era uma traqueostomia aberta, ela era totalmente diferente dessa que hoje, essa aqui me dá uma qualidade de vida muito melhor. Mas nesse período em que eu fiquei mudo, eu só clamava a Deus com lágrimas. Então, eu usei o meu pensamento, já que eu não tinha voz, e eu achava que nunca mais eu iria voltar a falar. Agora, faz um parêntese para mim. Para um homem que era bancário, que trabalhava muito, que conversava e relacionava muito o dia inteiro, de repente ficar 6 meses sem conseguir falar, qual que é a sensação que você teve nessa época? É traumático, é depressivo, e eu vim passando por vários momentos de depressão, inclusive no início, enfrento até hoje, mas estou firmado naquela promessa que eu citei aqui. Que Deus vai dar suporte a você e a sua família. O tempo todo, até a volta de Jesus. Então você vive de fé em fé. De fé em fé. Independente dos problemas, das barreiras, dos obstáculos que porventura possam vir. E aí então colocou a traqueostomia, você ficou esses 6 meses sem conseguir falar, nesse processo emocional que, como você mesmo falou, que te afetou, né? E como é que você ultrapassou esse período? Eu conversei com a minha esposa e disse para ela que eu queria fazer algo que pudesse me reanimar, me fazer recobrar a memória, porque eu tive uma perda de memória também. Então, eu disse para ela que uma coisa que eu poderia fazer, que eu achava que ia me ajudar muito, era fazer autoescola. E aí eu dei entrada num processo no Detran para tirar a carteira. E aí a médica que me atendeu para fazer o processo psicotécnico ficou surpresa. Como uma pessoa que passou por um quadro tão grave como eu poderia estar ali tentando fazer um ingresso para adquirir a carteira de motorista. Boa observação sua, porque em função do infarto e desse tempo todo, os 35 minutos te reanimando, a possibilidade de você ter uma sequela era grande. Era grande. E você teve apenas uma perda de memória temporal? Temporal, e aí eu fiz os testes, e quando eu fiz os testes, ela ficou impressionada, porque, segundo ela, as pessoas precisam de, no mínimo, 30% de aproveitamento ali nos testes para ingressar em todo o processo de se adquirir a carteira de motorista. E eu adquiri 90%. Outro milagre, né? Para a glória de Deus. Uhum. E aí ela disse, amanhã mesmo você já pode procurar a autoescola e entrar nas aulas de legislação. E chegando lá, a professora não acreditou que eu conseguisse fazer as aulas. E aí o instrutor, que eu já conhecia há muitos anos, era meu amigo de infância, eu esperei 25 anos para fazer com ele, ele disse para ela, ele vai conseguir. Ele já superou coisas bem piores. E aí comecei a fazer as aulas de legislação e comecei a estudar. Minha esposa, meus filhos faziam tomada de prova de mim. E aí, quando eu fui fazer a prova, eu tirei 27 pontos. Precisava de 30 para a excelência da glória de Deus, mais uma vitória. Na realidade, acho que precisava de 21, né? O total que é 30, né? Um negócio assim? Preciso de 30, eu tirei 27. Uhum. Aí eu fui depois para fazer o treinamento na rua, né? Dirigindo o carro. E aí no primeiro dia o instrutor foi levantar o capô do carro para poder me mostrar como funcionava. E aí o calor me fez sentir mal, ele me levou para casa e cheguei em casa, minha esposa ficou apavorada e falou assim, vamos dar 2 semanas. Eu falei, não, amanhã mesmo a gente começa. E aí eu comecei. E aí fiz todo o processo e treinei. Por opção própria, decidi fazer mais aulas, porque
eu tinha algumas limitações e fui fazer a prova do exame com o veículo. E aí, de primeira, eu encaixei a baliza sem ter que aproveitar todas as chances que foram me dadas. Fiz o exame de rua e passei de primeira de novo, para a glória de Deus. Mais um milagre. A sua experiência de ter vivenciado tantos milagres aumentou sua fé, fez você crer mais em Deus? Teve alguma mudança na sua vida de fé pelo que você passou? Com certeza, porque eu vi que aquela promessa que Deus me fez lá atrás, e engraçado que essa promessa, ela surgiu de uma forma até engraçada. Quando eu fui pedir para o meu sogro para ficar noivo da minha esposa, ele deixou e ele tinha uma cara de barão, tinha um bigodão e eu fiquei com receio. E aí, quando ele aprovou, eu relaxei. Eu já ia perguntar o que é cara de barão. Pois é. Eu já ia te perguntar. Era tipo um fazendeiro, bravo e tal, mas foi tranquilo. E aí a minha sogra levanta a mão e pede a palavra e fala: eu autorizo o noivado, mas vocês têm que se casar em 1 ano. E isso, confesso que me deixou embaraçado. Eu fui para casa depois de um dia de namoro, cheguei em casa e falei: meu Deus, e agora? Dobrei os joelhos no chão, falei: Deus, me ajuda. Naquela mesma noite, Deus me deu essa palavra de promessa que está no livro de Jeremias, de 32, capítulo 32, do verso 38 ao 40. E aí eu já queria mostrar para minha esposa naquele mesmo instante, mas já era muito tarde. E no dia seguinte eu coloquei a Bíblia debaixo do braço, fui para a casa dela, mostrei para ela e falei: olha, podemos confiar em Deus que Ele vai cuidar de nós. E realmente, Ele abriu as portas, Ele fez tudo o que Ele prometeu e tem feito até hoje. E você agora faz a sua parte também de continuar crendo no Senhor e testemunhando do poder dele, é isso? Sim, todos os dias. Glória a Deus. Zé Carlos, só para finalizar, como é que está a sua saúde a partir de agora, desse tempo? Que ano que você fez o infarto aconteceu? Ele aconteceu em 2012. 2012. Então, desde esse período, você está com a traqueostomia. Sim. Né? Porque já deve ter tido uma perda aí dentro. Sim. Né? Isso? Com certeza. Isso. Mas você não perdeu a alegria de viver? Nunca. Não jamais. Perdeu a fé de crer que o Senhor te manteve vivo até aqui, que ainda tem um propósito para você? Jamais, porque eu creio nessa promessa de Deus para a minha vida. E ela não é só para mim. Ela é para minha esposa, que também quase morreu numa mesa de cirurgia. E os meus filhos estão colhendo também dessa promessa, porque lá diz que Deus cuidaria de nós todos e não nos deixaria desviar dos caminhos dele. Aleluia. Zé Carlos, muito obrigado por ter vindo ao programa. Eu sei que deve ter várias nuances aí, vários pormenores da sua história, que em cada um deles descreve o poder de Deus, mas com certeza, declarar e proclamar o poder de Deus de ressuscitar pessoas, eu estou vendo um aqui na minha frente. Deus te abençoe ricamente, um abraço na família e que você continue proclamando o poder dele. Muito obrigada. Amém, obrigado, e é para a glória de Deus. Amém. Romanos 14, 11. Porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Pequenos lampejos do reconhecimento de Cristo como Rei pela sociedade e até pela ciência acontecem no nosso dia a dia. Fatos incontestes de milagres que desbaratinam a ciência e os céticos promovem possibilidades de acreditar ao soberano Senhor esses feitos. Apesar de muitas pessoas terem se tornado testemunhas oculares de milagres e incógnitas espirituais, não quer dizer que todas elas passaram a devotar sua vida a Cristo após testemunhar tal visão extraordinária. O fato de verem alguns feitos miraculosos de Jesus também não gerou no coração de muitos judeus a crença dele como Messias. O próprio Jesus não quis ser reconhecido como um milagreiro, porque sabia que muitos até creriam nele e outros esqueceriam o benefício recebido, mas desejou que fosse reconhecido por todos como Senhor, Filho de Deus e Rei. Mas é claro que existiu e existe e existirá um grupo de pessoas que, diante da ação poderosa de Deus, frente a seus olhos, passaram a crer no total poder de Jesus e escolheram servi-lo como se serve a um Senhor. A completa ação desse versículo citado ainda não ocorreu,
mas está breve. A volta gloriosa de Jesus fará com que todos os reconheçam como sendo o Rei Todo-Poderoso. Por isso que se diz, todo joelho se dobrará, pois haverá nesse dia determinado o entendimento dele como o Rei. Isso não significa que o aceitarão por Senhor de suas vidas, mas que será incontestável acreditar a ele poder e glória. Mesmo porque muitos o reconhecerão como Rei e o temerão, mas não estarão buscando a salvação, porque já não haverá mais tempo para isso, já que seus corações estarão endurecidos e não arrependidos. Mas existe um outro grupo de pessoas que se ajoelharão diante de Jesus e reconhecerão como Senhor e Rei dos Reis. Para essas pessoas, além do reconhecimento, existe a devoção e a expectação de morar eternamente com Jesus. Hoje a ciência reconhece esporadicamente os feitos do Senhor na vida dos seus servos. Mas chegará um dia, volto a dizer, está breve, que todos se prostrarão diante desse maravilhoso Jesus por causa da glória e da honra que Deus entregou ao seu Filho amado. E aproveito para te perguntar, os seus joelhos têm se dobrado diante de quem? Se for em adoração a Jesus, permaneça firme na fé até a sua volta. Se não for, aproveite o dia que se chama hoje. O reconhecimento de Jesus como Rei irá se cumprir para os salvos e não salvos. E quando todos se levantarem deste ato de reconhecimento de Jesus, para onde as pessoas irão? Escolhe hoje, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Semana que vem temos mais um encontro marcado para conhecermos mais prova viva do poder de Deus. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.